Graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar aqui agora uma passagem rápida sobre o profeta Jeremias, um homem escolhido de Deus que foi perseguido pelos reis e perseguido pelo próprio povo, porque o povo não queria ouvir o profeta Jeremias. Jeremias, na sua trajetória, todo mundo sabe que o pai dele preparou ele para ser sacerdote. Mas Deus não queria que ele fosse sacerdote, Deus queria que ele fosse profeta. Porque o sacerdote, ele falava com Deus, e o profeta, Deus falava com ele. E ali havia uma grande diferença entre o sacerdote e o profeta. Ali, Deus procurava o profeta para falar com o profeta, e já o sacerdote procurava Deus para poder falar com Deus. Era uma grande diferença ali entre os dois. Mas ali, vamos na história, aqui contando rápido para não ficar longo esse vídeo. E que Deus possa abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. E ali, nós vemos ali que o profeta Jeremias começou a levar a palavra de Deus. O profeta Jeremias começou a dizer ao povo para largar aqueles maus caminhos. O profeta começou a dizer para aquele povo não ficar escutando o rei. Mas como o rei fazia grandes festas, o rei da época fazia grandes festas, o povo ia para lá e ali havia uma grande multidão que ficava gritando, que ficava se alimentando daquela falsa fartura, daquela falsa coisas que ele achava que o rei era de Deus e que Jeremias não, porque Jeremias ele só falava coisas que não agradavam ao povo. Jeremias falava para o povo largar o pecado, Jeremias falava que ia vir alguma coisa para destruir aquele povo, para que aquele povo ficasse preso. E o inimigo estava usando o rei. O rei estava enganando todo mundo com uma festa. Naquele dia tinha uma grande multidão no castelo do rei. Tinha uma grande multidão gritando, um povo dizendo verdadeiramente o rei é próspero. O rei que é verdadeiramente um homem de Deus. E aquele homem que fica falando contra o rei, aquele homem, Jeremias, ele não é um homem de Deus. Porque olha como ele está sofrendo, ele está debaixo de chuva, ele está preso no cárcere. Olha como é que está esse homem pegando chuva e sol. Isso não pode ser de Deus, porque Deus não ia abandonar o seu escolhido. Como é que esse homem estaria sofrendo? E veja o rei, olha quanta fartura, olha a multidão que tem na casa do rei. Olha que grandes coisas que o rei está fazendo. Mas que grandes coisas era essa? Jeremias só ouvia o povo dizendo. Jeremias olhava e falava para eles, mesmo preso ali no cárcere, no meio ali do redor de todos, nos arredores ali do castelo, e Jeremias dizia a eles o que vocês verem o rei fazer, o que o rei está fazendo para vos enganar, e eles diziam, o rei está trazendo grande prosperidade, o rei está fazendo grandes coisas. Não sabiam eles que aquilo tudo era comprado, não sabiam eles que aquilo tudo era uma tramóia para poder trazer e enganar a multidão, para poder recolher, para que a multidão viesse ali achar que aquilo era próspero, para que a multidão viesse ali a servir ao rei. E ali por muitos anos o rei ficou enganando aquele povo. Jeremias ficou 24 anos pregando a palavra de Deus e o povo não ouvia Jeremias. E Deus disse para Jeremias, vá lá agora e avise a eles que eu estou mandando um vento do norte e eles serão escravos junto com esse rei, porque eles preferiram ouvir o rei do que as minhas palavras. E ali o profeta Jeremias foi dizer ao povo que está havendo um grande vento do norte, que eles seriam escravizados pelo inimigo, eles seriam escravizados por Satanás. E ali aquele povo não quis ouvir, aquele povo não quis dar ouvido ao profeta, que começou por várias vezes, por muitos anos, dizerem a eles, larga os seus maus caminhos, porque está vindo um vento do norte, larga os seus maus caminhos, que está vindo um vento do norte. E alguns começaram a dar ênfase ao que Jeremias falava, e alguns vieram a chegar, a aproximar de Jeremias, mas a multidão continuou seguindo aquele rei, a multidão continuou seguindo aquela forma que
o rei fazia maravilhas, e aquele povo ficava ali ouvindo o rei. Uma grande festa havia aquele dia. A Bíblia diz que ali o rei, ele fazia grandes festas, e ali havia uma grande multidão, e todos começavam a aclamar o rei. Quando acabou a festa, todo mundo dizia: verdadeiramente ele que é um homem de Deus, Deus não abandonaria o seu escolhido. Olha como fica Jeremias sofrendo, porque Jeremias estaria sofrendo se fosse um homem de Deus, mas não sabia eles que ali era o inimigo oprimindo, ali era o inimigo, e Deus permitia que aquilo acontecesse, porque Deus, ele queria que o povo entendesse que dessa forma, que era com sofrimento, que era com busca, não com vaidades, não com coisas mundanas, mas o povo não olhava pelo lado espiritual, o povo olhava pelos olhos que viam, eles viam a prosperidade. Tem um ditado humano que diz que nem tudo que brilha é ouro, e é verdade. A Bíblia também fala que nem tudo que brilha é ouro, né? A Bíblia também relata que nem tudo que brilha é ouro. Então, meu irmão, tenha cuidado com falsas prosperidades, tenha cuidado com coisas que venham vos enganar, porque as pessoas muitas das vezes não estão atrás da sua salvação, mas estão atrás de prosperidade. Jesus disse, quando aquele povo subiu lá no monte, ele disse: vocês não vêm atrás de mim, mas vocês vêm atrás de pão. E ali, aquele povo, né, que tinha seguido Jesus para o monte, Jesus estava ali no monte, mas Jesus sabia que para levar aquele povo para o monte, ele precisava também fazer grandes milagres, senão aquele povo também não ia atrás de Jesus. Mas Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia o que é ser homem, porque ele veio como homem à terra, até que morreu e ressuscitou o terceiro dia, para que todos nós venhamos ter a salvação pela glória e honra do Senhor. Mas a gente voltando agora a Jeremias, nós vimos que Jeremias ali dizia àquele povo: largai o rei, largai os caminhos do rei, largai essa falsidade, largai essas coisas erradas, porque vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo oprimidos, e vocês não sabem o que esse homem está fazendo. Esse homem está levando vocês à perdição, está levando vocês ao caminho errado, eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Dá um exemplo, a Bíblia relata já bem antes desse reinado, lá na época de Gênesis, né, que era uma coisa que não era de Deus, quando os homens sexuais ficavam ali fazendo coisas erradas, mas aquele povo, eles não davam ênfase à palavra de Deus. E no reinado daquele rei, havia muitos homens sexuais fazendo coisas erradas na frente de todo mundo, mas ninguém queria dar ouvido ao profeta. Eles preferiam olhar a prosperidade, uma prosperidade até que era falsa, uma prosperidade que era uma coisa preparada para poder enganar a todos, e ficavam todos ali acreditando que aquilo ali era de Deus. Mas o profeta Jeremias dizia: largai os vossos maus caminhos e servi o caminho de Deus, porque está vindo um vento do norte. Esse vento do norte era o mal, esse vento do norte era o mal para poder acorrentar aquele povo. E aquele povo, por não ouvir a palavra de Deus, ficou 70 anos na Babilônia. Aquele povo, por não ouvir a palavra de Deus, ficou 70 anos acorrentado na Babilônia. Quando eu falo acorrentado, é que eles ficaram escravizados, né? Era um povo livre, era um povo como hoje, um povo livre da sua escolha. Você escolhe a Deus, ou você escolhe as coisas mundanas, você escolhe as coisas de Satanás, que está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus repreenda o mal. Mas ali o profeta fazia grandes sinais de Deus. O profeta, ele dizia as palavras do Senhor, mas ninguém queria ouvir o profeta. O povo preferiu ouvir e ver aquelas coisas mundanas, aquelas grandes festas que eles faziam, aquelas grandes farturas que eles faziam. E o rei ainda falava: ele é um homem de Deus, como ele vai ser um homem de Deus? Olha a festa, olha a casa cheia, e olha como é que ele está lá sozinho, olha como é que ele está lá no sol, olha como é que ele está na chuva, olha como é que ele está preso. Se Deus fosse com ele, Deus ia lá e mandava soltar ele. E não sabia o rei que ali o mal estava fazendo aquilo com Jeremias. Mas aí você deve me perguntar: meu irmão, mas por que Deus permitiu? Há um mistério nas coisas de Deus. Muitas das vezes Deus permite que você passe por alguma coisa, meu irmão, para que você seja provado.
reprovado. Muitas das vezes Deus permite que muitas coisas aconteçam para que as pessoas entendam que muitas das vezes algumas coisas aconteçam porque Deus permite que aconteça, para que você não seja enganado. Jesus poderia ter vindo com uma grande prosperidade, Jesus poderia comandar o mundo, ter expulsado Satanás já do mundo, mas não foi esse o propósito quando Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus para que viesse pelos nossos pecados, porque era bíblico aquela passagem que diz a vinda de Jesus. Os profetas já falavam da vinda de Jesus, que Jesus viria ao mundo pelos nossos pecados. Ali Jesus, quando foi crucificado e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ali Jesus, ele veio, e morreu, padeceu e ressuscitou. Ele veio pelos nossos pecados. Hoje, pela graça, pela misericórdia da vinda de Jesus, nós somos salvos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós buscamos a Deus, quando nós largamos os nossos maus caminhos. E ali nós vemos ali essa passagem de Jeremias, que Jeremias ficou clamando até um dia que Jeremias chegou e disse: vocês podem seguir esse caminho que vocês acham que é certo, mas eu te digo hoje, no dia de hoje, terá um dia que vocês não vão poder mais se arrepender desses maus caminhos, e vocês verão que as minhas palavras eram verdades. E ali começou a se cumprir a palavra do profeta, ali começou a se cumprir as coisas do profeta, ali começou a cumprir Deus na vida do profeta, e ali veio uma grande tribulação sobre aquele povo. Mas aí você deve me perguntar: meu irmão, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas eu acabei de pregar aqui, Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus deixou que o povo escolhesse. O profeta Jeremias, ele veio e disse para aquele povo: vocês largai esses maus caminhos. Começou o profeta a pregar e dizer para que aquele povo largasse aquelas coisas erradas. Mas o povo não quis ouvir ao profeta de Deus. O povo preferiu ouvir aquelas coisas que ele achavam que eram certas. Ali eles preferiram ver, igual Jesus quando foi crucificado. Quando levaram Jesus para a cruz, todo mundo duvidou se ele realmente era o Cristo. Ali todo mundo dizia: como esse homem pode sofrer tanto se ele é o Filho de Deus? E ali Jesus, quando foi crucificado na cruz, quando enfiaram ali os cravos nas suas mãos e nos seus pés, muitas pessoas chegaram a zombar de Jesus, mas não sabiam eles que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Não sabiam eles que Jesus iria vir aparecer a todos novamente. Não sabiam eles que ali era um propósito de Deus. Então, quando Deus tem propósito na tua vida, meu irmão, não fique reclamando porque você passou isso ou passou aquilo. Eu te digo uma coisa: Jesus foi o homem mais como homem, que ainda era homem antes de morrer, porque Jesus veio como homem. Ninguém foi mais perseguido do que Jesus. Satanás perseguia Jesus porque ele sabia que ali Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha sido enviado por Deus. Então hoje, muitas das vezes, Satanás te persegue, meu irmão, porque você é um escolhido de Deus. Quando eu te digo uma coisa: ninguém joga pedra na árvore que não tem fruto. Então eu vou te dizer uma coisa hoje, meu irmão. Eu peguei até esse gancho aqui de uma irmã que escreveu isso no rodapé. Então o que acontece? Se nós olharmos para as coisas hoje, nós estamos vendo no nosso meio quantas coisas erradas. Nós estamos vendo hoje as pessoas vivendo de aparência. Nós estamos vivendo hoje, parece até que Jesus não falava quando ele disse lá para aquele homem rico: largue tudo e me segue, Parece até que Jesus falou: não, vai lá, pega tudo que você tem, vem para cá que você vai ser mais próspero ainda. Eles estão vendendo só prosperidade, fazendo casa ficar cheia, fazendo graça para todo mundo bater palma, mas não sabem eles que ali não tem palavra, não sabem eles que ali é tudo ali uma coisa preparada, uma artimanha para poder enganar o povo, porque o mal, ele sempre faz alguma coisa querendo alguma coisa em troca. O mal, ele sempre faz alguma coisa querendo um benefício. Deus não, Deus te dá de graça, Deus te recebe no reino de graça, Deus te dá salvação de graça, Deus te ama porque Deus é amor, mas também é justiça. Então é preciso, meu irmão, que você venha ouvir a palavra de Deus nesse dia. É muito importante que você venha entender que Deus tem um grande propósito
propósito em sua vida. É muito importante que você venha entender, se você foi perseguido, se você está sendo perseguido, tenta entender que Deus é contigo, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida e não tem mal que possa vir a vencer. Como Jesus ressuscitou e venceu o mal, você também irá vencer, porque esse mal vai cair por terra, o adversário vai cair por terra, o inimigo vai cair por terra, a enfermidade vai cair por terra, o perigo vai cair por terra, o vício vai cair por terra, as coisas que não são de Deus vai cair por terra, porque Deus é na tua vida, Deus fará grandes maravilhas na tua vida, na tua família. Então creia em Deus, comece a buscar Deus, comece a ler Bíblia, comece a orar, bota o joelho no chão, alabaxoricamberai, que Deus repreenda o mal em nome de Jesus, que Deus repreenda o que não foi de ti, Senhor, que o Senhor repreenda a perseguição, que o Senhor repreenda a falsidade. Muitas das vezes aquele povo, quando estava encarcerado, eles lembravam já da palavra que Jeremias tinha falado antes, e eles diziam: nós estávamos no castelo fazendo grandes festas, a multidão levantava o braço, fazia grandes festas, eles participavam de banquetes, mas não sabiam ele que aquilo tudo era uma armação do mal, para desviar os pensamentos deles das coisas da Bíblia. Por quê? Porque naquela passagem ali nós vemos, né, que ali o povo estava achando que Jeremias não era um homem de Deus, e quem era um homem de Deus era o rei. O povo começou a achar que o rei era o escolhido de Deus por causa das grandes festas, das grandes coisas que ele fazia. E Jeremias ficava sofrendo ali, e Jeremias ficava ali, sofrendo ali, no meio do sol, no meio da chuva, acorrentado, sendo castigado, sendo maltratado, né? Quando levava água para Jeremias, os próprios soldados não deixavam nem que Jeremias bebesse água. Mas ali, aí o povo começava a dizer: não pode, ele não pode ser de Deus, Deus não ia deixar o seu servo passar isso. Mas ali não sabiam eles que Deus tinha um grande propósito na vida de Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias morreu numa grande velhice. Jeremias foi para o Egito, aonde foi para o Egito morreu numa grande velhice. Então nós vemos ali que o próprio, quando veio o vento do norte ali para levar aquele povo cativo, o próprio Nebuzaradã, ele chega, o general Nebuzaradã, ele tinha 2 cargos no reinado de Nabucodonosor. Ele era capitão da guarda no castelo, e na batalha ele era general. E Nebuzaradã chegou ali e disse para Jeremias: Jeremias, como diz a palavra que tu pregaste, o meu rei Nabucodonosor diz que você não será levado cativo. Você escolhe o caminho que tu deva ir. E ali Jeremias, ele continuou ali, né? Ele continuou levando a palavra de Deus, porque o rei não quis levar todos cativos. O rei levou algumas pessoas para o cativo. Mas ali nós vemos, meu irmão, como um povo é enganado, como um povo se deixa enganar. Meu irmão, não se deixa enganar pelos olhos, não se deixa enganar pelas coisas falsas. Começa a poder ler Bíblia, comece a examinar as Escrituras. Não vê um profeta na Bíblia que tenha vivido de uma forma de luxúria e de uma forma que veio a Deus agir na vida dele. Você pode ver que todos, quase todos, até os profetas que eram ricos, igual Isaías era um profeta rico, mas ele passou grandes provas. Ali nós vemos que todos os homens de Deus passaram prova. O homem, quando não passa prova, meu irmão, você começa a vigiar, você começa a ver se aquilo é de Deus. Aonde você vê muita prosperidade, aonde você vê muita coisa que você vê que não está passando prova, começa a desconfiar, começa a olhar, não vai também julgar ninguém, mas começa a olhar com os olhos de Deus, começa a ler Bíblia, começa a buscar, Senhor, me dá a resposta, começa a fechar a Bíblia, fecha a tua Bíblia aí onde você está agora, pergunta sobre uma causa que tu quer saber e abre a Bíblia para ver se Deus não vai falar com você, ou vai lá, baixou e camberai, oh meu Deus de mistério. Então eu te digo uma coisa, meu irmão, pode fechar a Bíblia aí e começar a clamar sobre a dúvida que tu tem na tua vida, e abre a tua Bíblia para
ver se Deus não vai falar com você. Quem está falando aqui é o homem de Deus, rapaz. Então vou te dizer uma coisa, cuidado com as falsas prosperidades, cuidado com aquilo que você está vendo com teus olhos e não está olhando. Se você olhar para a Bíblia, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que todos os grandes homens de Deus passaram prova, foram homens perseguidos, não havia tanta prosperidade e festas, não havia grandes coisas com aqueles homens de Deus, pelo contrário, viviam escondidos. O próprio profeta Elias, ele veio pedir a própria morte, porque ele não aguentava mais ser perseguido, não que ele tinha medo de morrer pela mão de Jezebel, é porque ele já estava cansado, mas ali Deus honrou ele e ainda levou ele vivo na carruagem de fogo. E você vê que o próprio profeta Eliseu, né, que chegou ali e disse: eu quero a tua porção dobrada. O profeta ainda usou ainda de uma forma inteligente, e ele jogou, mas Elias disse o que para o profeta Ezequiel, né, antes? Ele olhou ali, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.